Oi, pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês e vim compartilhar com vocês mais um pouquinho do que a gente está estudando aí na formação Aprenda Programação, Microcontroladores, Arduino, utilizando a placa Labigenius Nano. Como eu comentei anteriormente com vocês, a gente está, neste momento, numa unidade onde a gente está abordando a parte de comunicação serial, o ART, e estamos explorando aí de diversas formas. E estamos, no momento, trabalhando um pouco dando os fundamentos aí para o pessoal na criação e decodificação de protocolos. Então, por exemplo, aqui a gente fez um programa que até é uma evolução de alguns programas que eu até também disponibilizei aí no YouTube. Vou até deixar o link aí no final, quando aparece aquelas sugestões, né, de outros vídeos. Quem está acompanhando aí já viu. A gente fez um lá que aprendemos como trabalhar, né, como tratar strings. Depois eu fiz uma brincadeira lá com um protocolo simples. E aqui, neste momento aqui, seria um pouco como se fosse um avanço daquele programa. Então, eu vou dar um reset aqui na minha placa Labigenius. Vou mostrar ela aqui para vocês. Ver se está tudo certinho aqui, ok? Vou dar um reset nela. E olha lá, pronto. E aqui nós temos alguns comandos. Então, temos o comando LED, on, LED, off, LED, ponto de interrogação. O LED on, LED off fica claro aí para ligar e desligar. O ponto de interrogação para a gente verificar o status do LED. O read A6 para a gente fazer a leitura aí da entrada analógica A6, aqui vai ser como entrada analógica mesmo, e o read A0, embora essa porta ela possa ser utilizada como uma entrada analógica também, mas a gente está usando ela aqui, ela é ligada num botão, tá? Então a gente vai estar fazendo uma leitura de uma entrada digital. E uma outra forma aí da gente trabalhar também acessos aí a controles, né, de saídas digitais, a gente configurou também essa outra forma aí de mandar o set, no caso do I/O aí D7, tá? O set, D7, e aí a gente manda 1 ou 0 aí para fazer o controle. Então, se a gente começar a mandar aqui as informações, começa lá, LED, on, dá um Enter, acendeu aqui LEDzinho amarelo, tá bom? Se a gente der um LED, ponto de interrogação, ele vai nos dar o status aí desse LED, vai informar que o LED está ligado, olha lá. Ok, LED on, tá bom? Também podemos dar um LED off. Nos outros programas que eu comentei lá sobre tratamento de strings, eu comentei algumas formas que a gente pode minimizar efeitos aí de erro do usuário, né? Colocando tudo em caixa alta, né? Todas as letras em maiúsculo, fazendo esse tratamento, tirando espaços. Depois vocês dão uma olhadinha aí nos outros vídeos, tá bom? LED off, desligar lá o LED. Set, vamos utilizar esse outro comando. Set, D7,1. Vamos ativar aí a saída digital D7. Aqui, o LEDzinho vermelho aqui em cima, tá bom? Não sei se está dando para ver aí, a imagem às vezes fica um pouquinho... Aqui, ó, o LEDzinho vermelho aqui é o D7, o LEDzinho amarelo é o que a gente chama de LED, né? Que é qual que é a saída aí? D6, ó. Se a gente colocar aqui LED, vocês não estão vendo, mas eu vou mandar aí um LED on, só para fazer o acionamento ali do LED, tá bom? E o LED off, para desligar o LED amarelo. Vou voltar aqui para compartilhamento da tela. Também podemos mandar o read A6 e o read A0. O read A6 para fazer a leitura
da entrada analógica a 0, que está ligada aqui, no caso, no trim-pot, pode ser ligado ou no trim-pot ou no LDR, dependendo do jumper ali. Read a 6. Olha lá, ele manda o valor para a gente inteiro, tá? Que vai de 0 a 1023, aí, que são os 10 bits de resolução do conversor AD, e depois faz uma conversão aí também para o valor de tensão de 0 a 5 volts. Então, vou alterar aqui um pouquinho, mandar novamente o mesmo valor, o read a 6, olha lá, 2,58. E posso mandar também o read a 0. Read a 0. Olha lá, botão solto. Vou mandar aqui de novo. Read a 0. Agora eu vou pressionar aqui o botão e vou dar um Enter. Botão pressionado, tá bom? Então, isso daqui é um avanço do que a gente já vinha estudando, mas o que eu gostaria de comentar aqui com vocês é um outro programinha aqui. Deixa eu pegar aqui outro programa. Por quê? Porque em muitos casos, pessoal, quando a gente for trabalhar com algum equipamento, alguma máquina, pode ser que o protocolo não seja dessa forma, um protocolo com envio e tratamento de strings. Pode ser um protocolo com códigos que o fabricante determina, tá bom? Então, aqui, esse laboratório aqui, ele faz a gente trabalhar duas coisas: começar a aprender a criar protocolo, aqui, obviamente, um protocolo bastante simples, e decodificar o protocolo quando os códigos aqui não são strings, quando são códigos de bytes, né? Então, e a gente tem lá uma codificação, um manual do fabricante informando, olha, com valor tal, acesso endereço tal, acesso a entrada e saída tal, acesso ao dispositivo tal, depois tem um outro byte, um outro dado que manda o que você quer fazer de acionamento, de controle, de configuração. Geralmente tem um header também. Aqui no nosso header, o nosso header vai ser um header bem simples, apenas para indicar o início do envio do dado. Então, esse daqui, ó, vai ser o nosso, como a gente vai estar tratando aqui o nosso protocolo. Então, a gente vai mandar um header, que é o FF, tá? Isso indica que vai começar a mandar a sequência de bytes aí do protocolo. Depois nós vamos ter dois dados, dado 1, que vai ser ou 04 ou 07, que vai indicar aí para a gente o endereço, vamos dizer assim, vamos pensar dessa forma, o endereço aí da saída do equipamento. O dado 2, que é o terceiro byte, ele vai indicar o que a gente quer fazer com aquela saída específica. Se for 0, desligar, se for 1, ligar, e a gente vai mandar um checksum aí, que vai ser, nesse caso aqui, a gente podia fazer checksum com somatória, nesse caso aqui, vai ser um XOR entre os bytes de dado 1 e dado 2, tá bom? Então, esse é o nosso protocolo. E no nosso programa, a gente aqui no microcontrolador, no Arduino, a gente vai ter que saber como decodificar esse protocolo e fazer a execução aí conforme os dados recebidos. Apenas aí também outras coisas que o nosso protocolo tem. O nosso dispositivo ele vai devolver um 0xAA se tiver tudo ok, e vai devolver um 0xEE se tiver erro. Tá bom? Então, esse daí é o nosso protocolo. Eu já deixei aqui no protocolo os valores com o checksum, também deixei aqui no PDF, né? Então, já tenho aqui os valores com o checksum para a gente mandar, para a gente testar. A gente pode mudar também aqui, né? Colocar um checksum errado para visualizar a mensagem de erro, tá bom? Mas deixei aqui certinho para ele entender e decodificar fica mais fácil aqui para a gente fazer o envio dos dados e para ele entender e executar, tá bom? E a gente vai lá, então, para o nosso programa. Então, o nosso programa aqui, a gente usou aquele conceito de máquina de estado, já comentamos aqui também, inclusive tem vídeo aberto aí que eu disponibilizei no YouTube aí para vocês, para fazer a decodificação deste protocolozinho. Então, o nosso protocolo aqui, nossa máquina de estados vai ter 4 estados. Um estado que vai esperar receber o header,
que daí vai realmente iniciar o ciclo de decodificação, um que vai ler o dado 1, outro que vai ler o dado 2, e outro que vai fazer a leitura do checksum, tá bom? E o nosso estado inicial aí é o espera header. Vamos ter aqui uma variáveis aqui para guardar os dados que forem chegando, olha lá, D1, D2 e checksum. Vamos ter aqui duas funçõezinhas básicas, uma funçãozinha de OK e uma funçãozinha de erro, que vão mandar aí as informações, os bytes, indicando se o sistema deu erro ou se interpretou corretamente ali, o dado que chegou realmente era válido, tá? De acordo com o protocolo. No nosso setup, a gente configurou aí a comunicação serial, 9600, preparamos os pinos aí como saída, para a gente estar trabalhando, e no nosso looping principal, aqui a gente não tem nada, tá bom? Então, no nosso loop infinito, aqui seria a nossa aplicação, mas aqui eu deixei simplesmente um LEDzinho piscando, aqui o LED piscando, tá? Apenas para exemplificar que aqui teria uma aplicação, teria alguma outra coisa rodando. E toda a parte aí de decodificação da serial, a gente vai utilizar uma função aí de tratamento de evento de recepção serial. Então, chegou lá, dado válido, tudo certinho, começou a carregar, preencher lá o buffer serial do Arduino, a gente essa função de evento serial vai ser chamada, a gente vai para lá, enquanto aqui essa função aqui serial available, ela verifica, né, ela nos retorna a quantidade de bytes que tem lá no nosso buffer, tá? Então, se tiver 0, é porque acabou. Se for diferente de 0, significa que tem byte lá no buffer para a gente pegar, tá bom? Então, é isso. Então, enquanto tiver conteúdo que chegou lá pela serial, a gente vai fazer toda essa sequência aqui. Vamos fazer a leitura, né? Vamos pegar lá o primeiro byte do buffer serial, vamos salvar nessa variável aqui B, uma variável aqui auxiliar para nós, e daí a gente vai entrar na nossa máquina de estados, que inicialmente está naquele estado lá, ó, espera header, tá? O estado atual é o espera header. Entrou aqui no caso o espera header, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se esse primeiro byte que a gente pegou lá do buffer é o FF, que é aquele byte que realmente sinaliza que é o início do frame, né, daquele quadro de envio do protocolo. Beleza, é FF? Ótimo. Se não é, já vai sair daqui e vai verificar de novo, tá bom? Se for, beleza, então a gente vai pegar e vai mudar o estado de estado para ler D1. Tem aqui o break, então a gente sai, volta para o começo do switch, né? Se ainda tiver disponível, se ainda tiver bytes lá, e tem, né? Porque esse é apenas o primeiro byte aqui que a gente tem que decodificar, ele faz novamente a leitura, o estado agora é o ler D1, ele vai lá, pega o conteúdo que está na nossa variável auxiliar aqui B e salva em D1, muda o estado para D2, de novo, sai do switch, faz novamente a leitura, pega o conteúdo, vai para ler D2, salva o conteúdo em D2, muda para ler CS, para ler o nosso checksum. Encontra o break, sai novamente, faz a leitura do buffer. Se a gente realmente está trabalhando, mandou o protocolo correto, a partir desse momento aqui a gente vai zerar o nosso buffer, tá? Então a gente vai pegar. Então essa vai ser a última sequência aqui de verificação do aí. E vamos lá, então, para o caso ler CS, que é o caso para a gente fazer a leitura aí verificação do nosso checksum. Ele vai pegar o conteúdo de B, vai colocar em CS, a nossa variável que armazena o checksum. Note que a gente está armazenando, né? Cada um dos bytes aqui do nosso protocolo. Isso aqui é importantíssimo para a gente poder tratar esses dados e também fazer a verificação do checksum. E aí a gente vai verificar, então, se o que a gente recebeu como checksum, que está lá na variável CS, é igual ou não é igual, ou é diferente ou exclusivo entre D1 e D2. Apenas a título de curiosidade, ou exclusivo, tá bom? Essa porta lógica aqui, essa expressão lógica, na verdade, né? Não é a porta lógica é só uma representação dessa expressão lógica, onde vai ser saída 1 quando as duas entradas forem diferentes. Se as duas entradas forem iguais, seja 0, seja 1, a saída é 0, tá bom? Então, a gente está fazendo aqui um checksum simplificado aqui, com ou exclusivo, apenas para a gente dar esse conceito para o pessoal da formação. Tá
tá bom? Existe checksum de soma, existe o CRC, que é uma expressão matemática um pouco mais complexa, tá bom? Mas são formas da gente visualizar, tentar verificar a integridade dos dados que chegou. Isso daí também é importante quando a gente pensa num protocolo robusto aí de comunicação. Tá certo? Então, a gente vai fazer o ou exclusivo aí entre os conteúdos de D1 e D2 e vai verificar se é igual ou é diferente a CS. Se for diferente de CS, daí significa que está errado, tá? Significa que, opa, tem alguma coisa errada. O nosso checksum calculado aqui, com os dados que recebemos, e o checksum que a gente recebeu, o byte de checksum, eles não estão batendo. Então, é um erro, a gente já chama a mensagem de erro e já sai aqui da nossa função. Caso contrário, se chegou, né, se está correto o nosso checksum, aí a gente vai, então, finalizar a decodificação aqui do protocolo e executar o que a gente quer fazer. Então, se o dado 1 for igual a 0,4, que é uma das saídas que a gente tem, e o D2 for ou 0 ou 1, né, que são os dois valores possíveis para a gente atribuir na nossa saída 4. Então, a gente vai pegar e vai escrever lá no pino de D4, né, na nossa saída aí, D4, o valor que está lá em D2. Se D2 for 1, se D2 for verdadeiro, a gente vai escrever alto, nível lógico alto, vai ligar, vai acender o LED e assim por diante. Caso contrário, a gente vai colocar low e colocamos aqui nessa outra variável aqui, auxiliar ok, o true, e essa variável aqui é só para a gente fazer o envio ou da mensagem de ok ou da mensagem de erro. Tá bom, pessoal? Caso contrário, se não for isso daqui, se for o D1 igual a 0,7, que é nosso outro endereço, aí vamos dizer assim, de saída que a gente está controlando, e D2 for ou igual a 0 ou igual a 1, também os dois valores possíveis aí para a gente mandar, para a gente controlar a saída, ele vai pegar, vai visualizar lá, vai verificar o conteúdo, se D2 for positivo, ele vai acender, o LED, se for negativo não, né, desculpa, se for 1, ele vai acender o LED, se for 0, ele vai apagar o LED, né? O que eu quis dizer não era negativo, é falso, né? Na linguagem C, o 0 é falso. Se eu falei negativo aqui, eu peço desculpas também, tá? Aqui a gente está verificando se é 1 ou se é 0, se é verdadeiro ou é falso. Se for verdadeiro, a gente joga o nível lógico 1 na saída, se for falso, ou seja, 0, a gente joga nível lógico 0. A única coisa aqui é que, como a gente fez esse ou aqui, entre as duas possibilidades, então a gente só vai considerar também para executar aqui se for ou 0 ou se for 1, né? A gente não está considerando como verdadeiro outros valores. Isso daqui é só para realmente deixar o nosso protocolo bem ajustado, tá certo? Feito isso, então, a gente coloca novamente lá na variável estado, o estado espera header, o nosso primeiro estado, e saímos, voltando então lá para o nosso loop infinito, e ficamos lá executando infinitamente aí o nosso pisca-pisca aí do LED. Vamos gravar esse programa aqui e vamos dar uma olhadinha. Para fazer aqui os testes, pessoal, como a gente está trabalhando aqui com valores crus, né, valor que o pessoal chama raw, em relação aos bytes, a gente não está mandando aqui caracteres, strings, a gente está mandando bytes crus, aqui bytes mais que não estão codificados em string. Então a gente vai precisar aqui de um outro terminal, tá? Então a gente vai usar aqui o Realterm, eu já comentei com vocês aí. Eu já comentei com vocês aí. Deixa eu só ver aqui, peraí. Ok, vamos ver aqui. Vamos ver se a gente consegue conectar aqui direitinho. 9.600.
Ah, tá. Aqui, ó. Isso a gente tem que tomar cuidado quando a gente estiver trabalhando aí com os terminais seriais, quando estiver utilizando a mesma porta aí para gravar, para fazer as coisas, senão uma inviabiliza que você utilize outro software. Tá? Agora sim, agora ele conectou. Beleza, então agora vamos mandar aqui os dados, tá? Então a gente vamos aqui, vamos vir aqui ó, em display e vamos colocar aqui X, tá? Para a gente mandar em Hexapur e visualizar também aqui em Hexa, tá? Então aqui nessa aba display, eu vim aqui e coloquei em Hexa. Agora eu vou vir aqui send e aqui eu vou fazer o envio dos dados, tá bom? Então o envio eu vou fazer 0xFF. Aqui a gente pode colocar em sequência, tá? E a sequência dos dados a gente pode ir separando por vírgula ou por espaço. Aqui eu vou separar por vírgula. Então eu vou mandar aqui, ó, 0xFF, vírgula, 0x 04, então vou atuar na saída D4. Aqui o nosso LED é amarelo piscando, tá, pessoal? Que é o lado do loop infinito, tá bom? Vou mandar o valor que eu quero, então vamos mandar o valor para ligar o LED. E vamos mandar aqui o checksum, que no caso aqui é o 05. Como que é feito esse checksum, Gabriel? Vamos dar uma olhada aqui, rapidamente. Aqui, ó, vocês podem usar, por exemplo, a calculadora do Windows, tá? Coloquem ela configurada para programador. Daí aqui vocês conseguem trabalhar com hexadecimal, decimal, binário, octal, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui o nosso checksum é o ou exclusivo entre o dado 1 e o dado 2. Então, eu tenho que fazer o ou exclusivo aqui entre o 04 e o 01, tá? Então, vamos colocar aqui hexadecimal, 04, bit a bit aqui, ó, ou exclusivo, ó, shor, 01, igual 5, olha lá, que é o valor que eu já deixei aqui salvo, tá bom? Se a gente visualizar aqui em binário, vamos colocar aqui em binário. Então, o 4 em binário é 1, 0, 0, né? 2, 4, é isso daqui. E o exclusivo aqui, e o 1 em binário é o 0, 1, né? 0, 1 aqui. Igual. Olha lá. 0, 1, 0, 1, que é 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado, que é 4, mais 2 a primeira, que é 0, né? Aqui, no caso, aqui multiplicando, a gente está multiplicando por 0, mais 2 elevado a 0, que é 1. Então, aqui no caso seria 5, ó. Aqui em hexadecimal, olha lá. 5, ó. Decimal, 5. Bom? Então, é assim que foi feita aí a conta, só para vocês relembrarem, tá certo? E aqui, então, vamos mandar o 0,5. 0x, 0,5. Vamos mandar. Na hora de mandar, a gente tem que mandar aqui, ó, set numbers, tá? Send numbers, tá bom? Não pode ser aqui em ASCII. Senão ele vai mandar o código ASCII do 0, o código ASCII do X, o código ASCII do F, da vírgula. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ele mande os hexadecimais, os valores em hexadecimal. Então, vamos mandar aqui, ó. Send number. Olha lá, mandou o AA, acendeu aqui para nós o LED vermelho, aqui o D4. Vou mostrar aqui para vocês. Esse LEDzinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse daqui, ó, vermelhinho aqui de cima. Tá bom? A gente pode mudar agora aqui, ó. Vou pegar e vou mandar. Vou querer colocar o 0. Vou querer apagar o LED. Colocar aqui. Vou mandar. Será que vai dar certo? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Opa, erro. Por que será que deu erro? E não apagou o LED. Por que será? Porque a gente não alterou o checksum, né?
Então, a gente mandou aqui, beleza, o nosso frame aqui do nosso protocolo, o quadro aqui, ele foi, o header foi correto, o D1 foi correto, o D2 foi correto, mas o checksum estava errado. Então, o nosso decodificador lá viu que tinha coisa errada e não executou a tarefa. Então, vamos ajustar aqui. Então, no caso aqui, ó, nesse caso aqui, que é o D104 e o D200, o nosso checksum é o 04. Send number, olha lá. Desligou o 0 e respondeu lá o AA. A mesma coisa aqui com o D7, né? Então, com a nossa outra saída, a gente pode colocar aqui, vamos mandar acionar ela, e aqui o nosso checksum é 06. 06. Send AA. Acendemos aqui o nosso outro LEDzinho vermelho. Tá bom? Então, eram os dois LEDzinhos vermelhos aqui do topo que a gente estava trabalhando aqui nesse envio aqui de protocolo. Ok? Então, pessoal, era isso daqui que eu queria comentar com vocês. Tá? Então, muitas vezes, vocês podem se deparar aí com equipamentos onde você não vai estar trabalhando com protocolos utilizando strings, você vai estar trabalhando com protocolos com bytes, né, com códigos lá binários que o fabricante vai estar disponibilizando lá para você, vai estar mandando para você, e você tem que saber como você vai fazer para estar decodificando. Ou então você também pode utilizar esse mesmo conceito para criar os seus protocolos, tá bom? Eu estou só pegando aqui um negócio para mostrar para vocês, pessoal. Tá bom? Como sempre, né? Eu tenho que comentar aqui com vocês um pouquinho aí das nossas formações, dos nossos cursos. Lembrando que a Microgênios disponibiliza um curso gratuito, Introdução à Programação, Microcontroladores, Sistemas Embarcados e Internet das Coisas, um curso aí com mais de 50 horas de conteúdo. Esse curso, inclusive, tem direito ao certificado, tá? Não precisa colocar cartão de crédito, não é pegadinha, nada disso. A única coisa que a gente quer é que o aluno realmente se matricule para fazer. Então, tem um prazo aí para ele concluir o curso, tá bom? Esse é o objetivo. A pessoa, nesse momento aí, não está com disponibilidade financeira, não é por isso que ela vai deixar de estudar. Tem um conteúdo aqui muito legal, um conteúdo riquíssimo para ela começar os estudos. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é uma promoção aí de Black November aí, que já está liberada, da formação Aprenda Arduino, Programação Eletrônica e Microcontroladores com a LabGenius Nano, que inclusive esses conteúdos aqui que eu estou comentando com vocês, estou apresentando para vocês, é um pouquinho do conteúdo que a gente estuda lá na formação, mas a gente vai bem do comecinho, já teve lá conteúdo sobre lógica de programação, utilizamos a versão gratuita lá do Flowcode para criar programas utilizando o fluxograma para a nossa placa. Depois conhecemos o hardware da placa, mostrei lá para o pessoal o KiCad, o projeto da placa, disponibilizo inclusive os arquivos de projeto para vocês poderem aí se basear para os projetos de vocês. E agora a gente está no módulo que é a parte de programação utilizando o IDE Arduino, já foram mais de 46 horas aí de conteúdo, encontros semanais ao vivo, tá bom, com o pessoal, e fazendo a matrícula, além do desconto, do prazo estendido aí de acesso, também tem de bônus aí ganhar uma placa do próximo lote da LabGenius Nano, que vai chegar aí por volta do final de janeiro, tá bom? Acesso estendido até dezembro de 2027, e também ganha um ingresso aí para o nosso evento presencial em janeiro aí de 2026, que é dos 20 anos da Microgênios. E é lógico, também não poderia deixar aí de comentar com vocês o nosso curso, a nossa formação mais completa, a formação em desenvolvimento de projetos inteligentes e conectados, aí utilizando microcontroladores e IoT. Esse é o nosso curso mais completo, 2 anos aí de duração, tem acesso a todo o nosso conteúdo atual, tá bom? Inclusive,
aí o conteúdo lá do curso gratuito, inclusive o conteúdo da formação Labgênios Nano também tem, o clube de membros, é o nosso conteúdo atual aí, todo disponibilizado aqui, tem acesso a um certificado aí emitido por instituição devidamente cadastrada junto ao MEC, tá? É bem completo. Só nesse caso aqui não tem a Labgênios Nano, tá bom? Nesse caso aqui não tem a Labgênios Nano, entre em contato lá com a gente aí pelo WhatsApp, que vocês vão conhecer aí condições exclusivas, condições especiais para a matrícula, tá bom? Então era isso que eu gostaria de falar com vocês. Espero que esse conteúdo aí tenha auxiliado vocês a entender um pouquinho mais aí sobre protocolos, pelo menos começar a entender, que é um conteúdo muito útil, e a porta de comunicação, o entendimento aí de uma porta de comunicação como a UART, e de protocolos de comunicação, vai auxiliar você a se comunicar aí com diversos dispositivos aí e que estão no mercado, equipamentos, vai auxiliar bastante nesse ponto. E aqui, então, a gente tentou dar uma introdução, uma visão geral aí para vocês começarem o entendimento aí de codificação e decodificação de protocolos. Então, é isso. Bons estudos e projetos a todos. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Não percam aí as condições especiais aí do Black November Microgênios. Até mais.